Vai começar mais um podcast aqui no site do Ponto SC. Ponto a ponto com Marquinhos. Oferecimento Sicredi, P4 Telecom, Disque Shop Itapema Barracuda, Águas de Bombinhas, Autoescola e Despachante Morretes, Manecar Veículos, Conasa Itapema, Cinegracker Porto Belo, Supermercado Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Unimed Litoral, Deon Móveis Planejados, Catarinaço Indústria de Telhas, Gomes Climatização e Aquecimento, Marmoraria Molinari, JE Vidros e Farmácia Vitafarma. Muito bem, para você que nos acompanha em mais uma edição do Ponto a Ponto com Marquinhos, hoje um dia muito especial. Especial para mim, que acompanho essa celeuma, essa discussão, essa informação do hospital, se sai, se não sai, e eu acredito mais especial ainda para a administração do município de Itapema, em especial para o secretário de Saúde, doutor Alexandre, na qual agradeço ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que o tempo do senhor tem uma agenda muito corrida, em razão do trabalho que o senhor tem feito e em razão do acompanhamento que tem sido feito, em razão de uma obra tão importante como esta. Nós estamos gravando este ponto a ponto no Hospital de Itapema, que está sendo construído. Você observa aqui aos fundos, né? O forro sendo colocado uma base, o piso aqui nessa ala em que nós estamos já é uma área onde nesse momento não há construção ou pessoas trabalhando, por isso que a gente não está com o capacete de proteção. É bom o EPI, né? É bom ressaltar isso, mas na entrada, quando nós chegamos, nós estávamos com os EPIs necessários, tá? Doutor, obrigado, seja bem-vindo. Marquinhos, a todos que acompanham aí o No Ponto, né? Uma satisfação a gente está fazendo esse trabalho diferente, né? Gravando um podcast aqui no nosso hospital, falar um pouquinho sobre as batalhas que a gente enfrentou e que a gente ainda continua enfrentando para conseguir entregar essa obra aí tão aguardada para a nossa cidade, também como para a nossa região. Veio aquela verdadeira história na minha mente agora, né? Nós que temos um elo de ligação bastante grande em razão de estarmos na imprensa e cobrindo o trabalho de vocês há muitos anos aqui na nossa região, seja no rádio, seja no próprio site de notícias no Ponto SC. Tem história esse hospital, hein? Tem. Começa lá na outra legislatura, o sonho da prefeita, liberação de recursos, negado, briga, hospital dá para fazer com 2 milhões, 3 milhões, né? Parecia que não ia sair nunca, doutor. Exatamente, Marquinhos. Foi depois para a gente escrever um livro, né? Fica até a sugestão aí para a prefeita Nilza, ela ser a autora, mas já desde lá atrás, né? Quando teve a questão do primeiro empréstimo, que na época foi negado. Então ali começou toda uma questão de embate, né? Batalhas mesmo que a gente teve que enfrentar ao longo dos anos aí para conseguir chegar a esse ponto que nós estamos hoje, né? Hoje aqui a gente está na parte da recepção, então depois vai ter algumas imagens aí para ver que já foi colocado piso vinílico, a parte de pintura, a parte de forro está praticamente, por um acaso, está para o caminhão vir entregar agora durante esse período da manhã para ser colocado. Então, muitas histórias, né? A questão da primeira empresa que também começou a obra, que fez a parte da perfuração, que a gente teve que rescindir o contrato, né? Aí, graças ao bom Deus, nessa outra licitação apareceu a empresa séria, empresa boa, que está conseguindo concluir aí essa obra. Quem olha aqui, quem acompanhou a obra, viu a qualidade dela, né? Não deixa nada a desejar para nenhuma obra do privado. Então, é isso. Eu estou aqui pela primeira vez, né? Essa ideia de trazer o bate-papo aqui, até porque o senhor mencionou algumas coisas e eu vou voltar lá atrás, né? Muitas vezes os questionamentos que a gente viu no município de Itapema tinham a ver com a política e não propriamente dito com a preocupação, seja da saúde ou de entregar um equipamento disso. A gente viu embates políticos acontecendo na Câmara. Que eu não vou nem entrar no mérito da questão agora, mas se era X ou se era Y, a grande preocupação é que se esse dinheiro seria aplicado mesmo. Nós estamos vendo aqui, aliás, eu me impressionei, né? A gente conversando aqui, você me levou numa parte que
a gente poderia andar, né? A outra parte ainda está com obras mais constantes, mas é um troço impressionante, isso eu posso dizer para você, porque eu, como leigo no assunto, eu imagino quem está nos acompanhando no podcast, talvez pense que o hospital é a recepção, alguns quartos ali, que é onde vai as camas de quem ficar doente, e parou por aí. E longe disso, dá para se perder com tanta sala e sala de espera e essas questões técnicas, né, doutor? Marquinhos, a nossa UPA, por exemplo, só para fazer um comparativo, ela tem em torno de 1.200 metros quadrados. A UPA que, na verdade, fica em frente ao hospital. Isso, a nossa unidade de pronto atendimento aqui ao lado, né? Que é onde, inclusive, já aproveitar, onde continuará tendo o atendimento do pronto-socorro do SUS. Exatamente. Tá. Isso. A partir do momento que a gente abrir esse hospital, ele vai ser portas fechadas, como a gente chama, ele vai ser referenciado. Então, o paciente ele vai ter que primeiro passar pela unidade de pronto atendimento aqui ao lado, e aí, tendo a necessidade de uma internação, aí ele é encaminhado para cá. Isso pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? Direto da UPA para o hospital. Isso. E do outro lado aqui, também próximo, nós temos a recepção onde vai ser o pronto-socorro do privado. Para quem nos acompanha pelo vídeo, e até recomendo, se não for só o áudio, ela fica um pouquinho mais aos fundos aqui do Dr. Alexandre, onde vai ter a entrada do privado, não é isso? Isso. Aí o paciente do privado, que tem o convênio, né, conforme a empresa que for fazer a gestão vai fazer essas parcerias ali, ele vem, adentra ali, passa como pronto-socorro mesmo, né, passa pela triagem, passa pelo atendimento, e daí, caso tenha necessidade de uma internação, ele também vai ser internado no hospital. É importante explicar isso de uma forma bem clara para que a população possa entender. Então, vai lá, o hospital ele terá um atendimento SUS e um atendimento privado. Por que o atendimento privado, doutor? Porque isso ajuda a custear, é isso? Exatamente, porque os médicos que são, usando um exemplo, né, a equipe utilizada ali para o privado, ele também vai ser utilizado para o público. Então, ele vai ajudar a reduzir esse custo no mensal, no repasse mensal da prefeitura. Isso vai abaixar esse valor. Uma coisa que eu cheguei aqui, e aí já entrando nessa questão de SUS e privado, o senhor me garantiu que mesmo um atendimento SUS não será o diferenciado do privado. A administração está se preocupando em oferecer o melhor equipamento possível. Exatamente. Isso já é um martelo batido já lá atrás, né, junto com a prefeita, em que ela ordenou e a gente corre atrás enquanto equipe para que o mesmo material que seja... a gente diz material, é a cama, claro, é o colchão, é a poltrona do acompanhante, né? Mas que todos os equipamentos do SUS eles sejam iguais ao do privado. Então não vai ter essa distinção nesse sentido. Isso evitará de ter sido construído um elefante branco, não é isso que as pessoas usam essa expressão? Exatamente, Marquinhos. Assim, uma coisa e só para terminar a minha comparação ali, mas a UPA ela é 1.200 metros quadrados e esse hospital é 7.500, então são 7 vezes o tamanho de uma unidade de pronto atendimento, né? Aí mostra o tamanho, o quanto complexo é e o quanto mais salas, mais espaços tem aqui nessa estrutura. Nessa estrutura que estamos, haverá 100 leitos, é isso? Isso. Esses leitos, eles são distribuídos entre o SUS e o privado? Isso. 70% deles, vamos dizer que 70%, 70 leitos é do SUS e 30 leitos vão ser do privado. Ah, entendi, perfeito. Espero que você tenha entendido também. Além dos leitos, né, nós temos toda uma estrutura, por isso que ele é gigantesco, né? Nós temos a parte administrativa, tem cozinha, mas você me levou em umas áreas ali, que é a área da tomografia, raio-x, a parte de imagens, isso tudo será oferecido à população. Isso. Aqui, por exemplo, essa recepção aqui onde nós estamos é onde os pacientes vão entrar para fazer exames de imagem, para fazer as cirurgias eletivas. Então, é esse espaço aqui em que as pessoas vão estar sendo recebidas, né? E tem tudo isso que a gente comentou, tem parte de imagem, tem os 100 leitos que ficam lá no outro bloco, tem a parte de cozinha, de laboratório, UTIs, 10 leitos de UTI, que é importantíssimo para a nossa região. Fora os leitos, os 100 leitos. Isso, temos mais 10. São 100 leitos para internação, né? Tá. E 10 leitos de UTI. Centro cirúrgico tem? Tem 5 centros cirúrgicos. 5 centros cirúrgicos? Isso hoje nós temos no nosso Hospital Santo Antônio, são 2 centros. A gente faz em média ali 120 cirurgias mensais. Então aqui vão ser 5 centros
que a gente vai conseguir aumentar essa quantidade de cirurgia ofertada pelo município. É claro que a gente vai fazer uma conversa com o governo do estado também e para o privado também. A gente vai poder ceder, não ceder, né? O cirurgião ele vai vir, ele vai pagar um valor pela utilização do centro cirúrgico. Então hoje um cirurgião plástico, por exemplo, que consulta aqui em Itapema, e isso tem muito, consulta em Itapema, mas opera em Floripa ou Balneário Camboriú, ele vai poder estar operando aqui em Itapema. Faz uma agenda aqui. Profissional que atende no município, mas aí ele tem que operar fora porque ele não tem o equipamento. Não tem estrutura no município. E ele vai, a partir do ano que vem, poder estar operando aqui. Interessante. Comodidade, né? Qualidade no atendimento do paciente. Então, é isso que a gente vem trabalhando aí. Interessante, doutor. É legal. Você sabe que nesses dias eu comentando com algumas pessoas, né? Caminhando em Porto Belo com alguns amigos, e aí comentei, olha, o hospital de Itapema vai ter um hospital? Sim, mas já saiu do papel? Falei, está praticamente concluído, pronto, né? Pronto, né? Nós estamos hoje final. Com quantas porcentagens aqui se a gente for calcular em porcentagem da obra pronta? Se for mensurar assim, em torno de 85% de obra finalizada. Estamos na parte do acabamento. Isso. A parte que nem tu acompanhou ali, né? A colocação da parte do vinílico, que falta ainda uma parte do hospital, a parte de forro. Aí a gente está encaminhando o restante das licitações, que é a parte externa. Isso aqui é uma licitação à parte. Né? A parte do estacionamento, do paisagismo, que inclusive a gente estava ontem discutindo sobre isso, batendo martelo no projeto. Parte de ar-condicionado. Só de ar-condicionado vão ser quase 5 milhões, para ver o tamanho, porque tem que ser ar-condicionado central. Ele é diferenciado pela questão para não ter patógeno, para não propagar fungo, para não propagar bactéria. Então é um mundo à parte mesmo, sabe? Me permite voltar lá atrás, 5 milhões só em ar-condicionado? Aí quando lembramos da discussão que foi feita na Câmara de Vereadores, que falava que com 7 milhões construía um hospital. Nós estamos falando em 5 só em equipamento de ar-condicionado. Só ar-condicionado. A gente não sabe quais eram os cálculos que eram feitos na época, né? Eu acho que... Claro que há um reajuste, é importante, mas mesmo que você... Mas infelizmente, Marquinhos, naquela época a gente vê muito a questão da política mesmo. De ser contra pelo ser contra. Mas baseado em quê? Baseado em achismo, não em números. Sabe que recentemente, quando a prefeita Nilza anunciou um dos importantes empreendimentos turísticos do município, que foi ali o pier da Foz do Rio Perequê, estávamos lá, né? O senhor também estava, e eu, em certa ocasião, perguntei para ela se aquele era um grande marco, ou talvez o principal marco da administração dela, e ela me corrigiu, ela disse, não, meu maior marco será o hospital, porque ela é uma profissional da área, assim como o senhor também da área da saúde, né? Então o senhor garante que esse será um marco da administração, Nilza, doutor João e doutor Alexandre como secretário? Sim, Marquinhos, eu te digo que essa é a principal obra do governo Nilza Simas. Nesses 8 anos que ano que vem se conclui, mas pode fazer o que for, mas se não fizer o hospital, parece que não vai ser, não é a mesma coisa. Né? Pela história da prefeita, ela se fez na saúde, por ser enfermeira da rede, por todos os laços que ela tem, né? Enquanto vereadora, sempre um trabalho muito forte de acompanhar os pacientes, até os pacientes oncológicos, os pacientes que iam para o Marieta, que iam para o Ruth Cardoso. Então, concluir esse hospital aqui para ela, eu tenho certeza que vai ser um dia de grande emoção, bastante choradeira, até a gente já vai ver para comprar os lenços aí, os lenços vão ser de quilômetro, mas realmente é algo que eu falo até a gente já se emociona porque a gente se imagina aqui entregando e a população entrando aqui dentro e o quanto isso aqui vai poder salvar vidas. Né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande na nossa região, Marquinhos, que é a questão do leite de UTI, por exemplo. Então o paciente fica aguardando dias aqui no nosso Hospital Santo Antônio, sendo que ele precisa ter um acompanhamento melhor, uma unidade de terapia intensiva, ele precisa fazer uma diálise, né? O rim dele está parando. Então são situações que a gente vai poder estar atendendo o nosso município de Itapema e da região, né? Conforme a gente vai conversar com os outros municípios, com o governo do estado, a nossa intenção é também atender os outros municípios. Vou te pegar de surpresa, mas vamos lá. O seu secretário de saúde, você gera isso junto com a sua equipe, né? Hoje nós temos uma base do quê? De pessoas que moram em Itapema e precisam de um atendimento fora porque não temos aqui. A quantidade de pessoas que se deslocam, seja lá diário, semanal ou mensal,
o que vocês hoje têm? Me pegou de surpresa mesmo, porque esse número a gente não consigo, e assim, pensando, não consigo nem quantificar, tá? Porque hoje, no município de Itapema, nós temos 100 mil pessoas cadastradas pelo SUS. Apesar do IBGE aparecer como 75 mil habitantes, mas no SUS hoje nós temos 100 mil pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde em Itapema. 100 mil pessoas. Então, só por aí tu já vê que os números já não casam. Certo. Né? E a gente tem realmente uma demanda grande de pacientes ali que vão para Florianópolis, mas são situações que a gente não vai conseguir mexer. Porque tem situações que Florianópolis é referência em neurologia, é referência em urologia, então vai continuar sendo as referências. Então, o nosso hospital aqui, o que a gente vai querer vocacionar ele, direcionar ele, é para ortopedia de alta complexidade. Pela proximidade nossa com a Marginal, questão de acidentes, a temporada acontece muito acidente, e também pelo Marieta ali, que as filas são gigantescas. 4, 5 anos para uma cirurgia. Então, este aqui será um hospital de alta complexidade? Isso, alta complexidade. Porque nós temos como referência em nossa região o Ruth Cardoso, é média complexidade, né? E o alta é o Marieta. Então, digamos assim, vamos ter uma divisão claro, dentro das suas referências específicas, mas hoje a alta complexidade, nossa referência é o Marieta, ou se não Florianópolis, como o senhor mesmo mencionou, né? Referenciar é o segredo? É porque eu acho que é uma parceria importante que tem que ter, né? O município, a gente fez tudo pensado da melhor maneira possível para que seja um custo não muito alto para o município bancar. Hoje, por exemplo, o nosso Hospital Santo Antônio ele é 1.200.000 por mês. Certo. A estimativa desse hospital aqui, essa primeira etapa que a gente vai inaugurar, que é a metade dele, né? A gente vai ter 50 leitos, a parte de imagem e a parte de UTI, é em torno de 2 milhões. Certo. Então não tem aquele pulo exorbitante. Né? A gente vai abrir ele de forma escalonada, vai abrir ele em partes, não vai abrir ele como um todo, vai ficar faltando os outros 50 leitos. Tá. Porque a gente acredita que nesse início a gente vai conseguir comportar bem. Hoje o Hospital Santo Antônio tem 25. Ok, então a gente você vai já estar dobrando a quantidade de leitos. Tá. Né? Então, e futuramente ali vai estar tudo no edital, tudo especificado, a empresa vai pegar e vai abrir o restante dos leitos conforme esse giro. Vamos primeiro começar a sentir e referenciar com os outros municípios ao redor. Então, por exemplo, essas tratativas com o Estado, então aguardar tudo isso. Nós temos hoje Bombinhas com uma UPA, Porto Belo está construindo a sua, Itapema tendo a sua. Porque é importante as pessoas entenderem isso. A UPA é o nosso antigo pronto-socorro, que é o que as pessoas, né, na década de 80, 90, entendem por assim, ou seja, que é aquele atendimento de emergência, que você chega porque aconteceu alguma coisa, ou um acidente, ou você está com muita dor fora do horário convencional, você não consegue ir na unidade básica de saúde, você se dirige ao hospital. Para isso servem as UPAs. O hospital é para a questão de internação, precisa de um tratamento mais prolongado, é isso, né? Exatamente. Exatamente. Interessante. É importante que a gente tenha esse tipo de pensamento. Você consegue dormir à noite? Nessa expectativa toda, assim? Como é que eu vou te falar isso? Olha, o tempo... Eu pensei que ano passado tinha sido rápido, mas esse está voando mais ainda. Né? Hoje a gente já está aí, reta final de setembro. A gente está correndo o máximo possível aí para conseguir entregar ele ali no começo do próximo ano, o hospital pronto. Né? Mas não entregar a obra, porque a obra já vai estar pronta agora, dezembro, janeiro, mas entregar, que eu digo, de abrir a porta para a população. Tá. Né? A gente tem essa expectativa aí de estar finalizando ele e entregando. Até final de março ele deve estar entregue à população. Isso, então bastante correria, tá? Bastante correria, tem a parte de licitações para finalizar, a parte de compras que estão sendo feitas, e é um mundo à parte isso aqui, Marquinhos. A gente teve que, nunca imaginei, estudei na época do vestibular, tive que voltar a estudar a parte elétrica, tivemos que rever alguma coisa de parte hidráulica, coisas que não era o mundo do profissional em saúde, a gente teve que se reinventar aqui para aprender um pouquinho, para saber o que fazer, para onde direcionar. Claro que com o apoio dos engenheiros, do engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, civil, só que é um mundo à parte. Voltamos novamente, então, àquela discussão lá atrás, né, de que não dá para comparar a construção de um hospital desse com uma construção civil normal. Primeiro que é um equipamento de órgão público, a gente sabe as dificuldades que o órgão público tem
tudo tem que ser licitado, tudo tem que ser muito bem explicado, tudo tem que ser muito bem acompanhado, do que uma construção civil no privado, que você vai lá, compra o que você quer, onde você quer, do jeito que você quer e pronto, né? O Marquinhos, prova disso é a segunda licitação dessa obra, tá? Quando foi feito o edital, que isso eu nunca vou esquecer, e no dia que da inauguração eu vou lembrar disso, estava sentado eu, a engenheira Marielle e a Roberta, que é responsável pelas compras da prefeitura, e a gente tinha lá o edital. E aí elas olhavam para mim e, tá, o que a gente vai fazer aqui? Eu falei, a gente vai botar tudo que a gente pode cobrar de uma empresa conforme o critério da lei. Fizemos isso, oração, né? Dobra o joelho e ora, até o dia da licitação, estava lá presente e daí começou a entrar a empresa. Aí eu já relaxei e fiquei grande ali, né? Coisa boa, começou a aparecer. Mas prova disso, das dificuldades que é fazer uma licitação, um sistema, é que depois o Tribunal de Contas veio nos cobrar explicações do porquê que nós cobramos aquilo que nós tínhamos cobrado e com aqueles valores. E o que é aqueles valores? É uma argamassa baritada, como tu lembrou ali a questão aqui do raio-x. A questão também que nós cobramos na época foi a questão da instalação dos gases medicinais. A gente colocou uma metragem lá de tubulação que tinha que ser, então a gente colocou tudo o máximo que podia cobrar, conforme a lei, e o tribunal questionou por quê. E a prefeita foram 2 reuniões, se eu me lembro bem, que ela teve que defender o porquê que a gente colocou aquilo. E graças a Deus aí que apareceu essa empresa que veio lá de Campo Largo, no Paraná. A gente nunca tinha ouvido falar, mas com um know-how enorme aí. Esse aqui acho que é o 6º ou 7º hospital que eles estão construindo e a gente acompanha aí como eles tocam bem a obra. Bom, doutor Alexandre, nós vivemos juntos, né, nossa geração, a pandemia da Covid-19, né? Eu acredito que naquele período nós aprendemos muito, todos nós, que se refere à área da saúde, eu imagino o senhor mais ainda, né? Esperamos não se repetir algo daquela magnitude, mas caso se repita, o Itapema está se preparando para o futuro. E esse hospital aqui, eu tenho certeza que vai atender bem as próximas gerações, né? Lembrando também que é algo bacana que tem, só que isso também está sendo conversado com o Estado, é que tem um espaço para uma maternidade no município também. Então tem uma sala ali que é um centro cirúrgico, só que vai ter os equipamentos ali para um centro obstétrico, com espaço para banheira, para fazer um parto humanizado, coisas que não tem nem na região. Tem que ir para Brusque, tem que ir para Florianópolis fazer. A gente vai ter aqui no município. Então, caso ocorra, queira Deus que não aconteça nada, uma questão de uma epidemia, algo assim, eu tenho certeza que a gente vai ter uma estrutura aí para bons anos, tá atendendo e atendendo bem a nossa população. E nós estamos numa área aqui onde o hospital está sendo construído, que é uma área do município, né? Aqui vai se concentrar, como é que é? A cidade da saúde? É isso aí. Eu joguei a ideia de louco, né? Eu joguei para outra louca, que é a nossa prefeita. Os 2 loucos se juntam, aí deu certo. Vai dar coisa boa. Aqui na cidade da saúde, que é o nosso lado aqui, já está um centro de autismo sendo construído. Certo. Né? Nós vamos ter também, a gente está finalizando o projeto do CAPS, uma nova sede do SAMU e uma sede para programa da dengue. E do outro lado, lá tem onde era o antigo CTG, que também abrange a cidade da saúde. Certo. Vai ser a parte de frotas dos nossos carros, né? Vai ficar ali, dos motoristas, e também um centro de distribuição, que é o nosso almoxarifado, que hoje é alocado também, vai ser construído tudo ali, que já está com o projeto pronto. Já. A Secretaria de Saúde vai vir para cá, pelo jeito. Vamos ver os próximos passos aí, né? Mas a ideia é tentar concentrar o máximo possível nessa região aqui. Centro de referência, enfim, trazer para que quando a pessoa lembrar de saúde já sabe que é aqui onde está o hospital e os seus arredores. O que pode ser importante, inclusive, até para as empresas privadas, né? Exatamente. De repente, abrirem seus equipamentos ou opções, porque a pessoa já sai do hospital, já sai da UPA, já sabe aonde procurar. Aonde procurar. Interessante. Bom, gente, o podcast, ele tem a ideia da gente bater um papo, né, a respeito, e foi isso exatamente que a gente quis fazer hoje, num lugar que é emblemático, né, que é na construção do hospital aqui, para quem vivenciou, para quem vive em Itapema, para quem acompanhou todas as discussões, para quem já acompanha o Marquinhos há muito tempo, seja no rádio, seja aqui na internet, o quanto nós falamos, o quanto nós discutimos, o quanto foi brigado
para que isso chegasse a esse estágio. Eu desejo para o senhor aí um bom contínuo de trabalho, porque não para por aqui, como o senhor falou, tem 85%, 80% construído. Tem um caminho ainda a percorrer, sim, até março, né? Esperamos estar aqui na inauguração para apresentar à população, enfim, o Hospital de Itapema, o grande marco aí desta administração municipal e que ele possa servir por muitas gerações. Parabéns, obrigado aí por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você já tem compromisso, precisa atender mais sempre, né? A correria sempre, né? Tem feito esse bom trabalho aqui pela saúde de Itapema, viu, doutor? Obrigado. Olha, Marquinhos, aqui estou muito feliz de a gente ter gravado aqui, né? Esse espaço aqui que é um espaço que foi descarregado muita energia nossa para acontecer, de muito estresse, de choro, mas principalmente de muita fé. Teve muita oração para isso aqui acontecer e está acontecendo da forma com que a gente vai entregar à população. Então, dizer, né, que a gente não tem medido esforços aí para buscar fazer sempre o melhor. O hospital é prova disso. Se acompanhar aí edifícios, municípios a nível nacional que estão construindo o hospital. E Itapema, à frente aí, a nossa prefeita Nilza, largando na frente sempre, buscando fazer o melhor. E a gente vai dar um salto bem importante na saúde, um salto de independência aí de muitas especialidades que a gente vai conseguir começar a fazer aqui, né? Não depender mais tanto de Floripa, de Itajaí, as pessoas poderem resolver suas dores do lado de casa, né? Então isso aí é muito importante, agradeço pela oportunidade e espero que em breve a gente venha novamente para te acompanhar, né? Que eu tenho certeza que se tu vier semana que vem, tu vai ver diferença, né, na obra. Eu, quando vim na última semana, não estava com todo esse piso colocado, hoje já está colocado a parte externa. Essa semana, por causa da chuva, não vai ser finalizada, mas na próxima já está finalizada, né? E é isso, é trabalho. Não, eu agradeço o convite, com certeza vamos estar acompanhando aqui pelo No Ponto SC também, pelo meu trabalho na rádio, né, na 90.1. A gente vai estar acompanhando aí todo esse trabalho desenvolvido aqui no hospital. Posso dizer para você, por experiência própria, que é algo impressionante a obra, não há referência na região sequer parecida, né? Porque a nossa referência aqui, repito, é o Ruth Cardoso, média complexidade. A gente sabe que é um hospital da forma como ele foi construído, né? Que era uma coisa improvisada, que depois foi se ampliando e hoje tem o seu atendimento necessário para a região e as suas dificuldades, tá? O Hospital Marieta, que é uma referência para nós de alta complexidade, mas tem uma estrutura totalmente diferente do que vemos aqui, plana, e parece que isso dá uma amplitude você se perde aqui dentro do tamanho que é esse hospital. E isso até, o fato dele ser todo térreo, isso também foi pensado porque economicamente é melhor, porque não tem a questão de elevadores, né, todo o deslocamento. Então, por isso também foi pensada essa região aqui e futuramente também, se precisar de uma ampliação, vai ter um espaço aqui do lado, que é terreno da prefeitura também. Então, tudo isso aí já foi pensado quando foi feito o desenho dele. Perfeito. E a gente vai continuar acompanhando. Esse foi o Dr. Alexandre, secretário de Saúde aqui do município de Itapema. Esse foi mais um podcast Ponto a Ponto com Marquinhos, no Hospital de Itapema, que está chegando na sua conclusão aí. Eu agradeço demais o seu carinho, a sua audiência. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui no portal No Ponto SC, também meu trabalho na rádio no 90.1, lá na Camboriú FM. Aqui no Ponto a gente sempre fala, não tem imediatismo, não tem sensacionalismo, o trabalho é com responsabilidade, com credibilidade, com seriedade, levando para você a informação no ponto certo. Obrigado e até a próxima.